graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Vamos para o nosso devocional diário de hoje. 10 minutos de graça, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos ler hoje o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João olha para Jesus e João diz a respeito de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Primeiro nós precisamos falar um pouco sobre quem era João Batista. Havia sido predito pelos profetas que um profeta surgiria e que ele precederia, ou seja, que ele viria antes de Jesus, antes do Messias. Jesus já havia sido prometido desde o começo. Desde o começo da humanidade, Deus ele havia enviado uma promessa, feito uma promessa, que um dia ele enviaria o seu próprio Cordeiro, para que através desse Cordeiro nós recebêssemos a remissão, o perdão dos nossos pecados. Então João Batista ele é esse profeta. Jesus, a respeito de João Batista, Jesus diz que ele é o maior profeta. Isso nos chama atenção, porque nós tivemos vários profetas, tivemos aí vários homens que receberam o Espírito Santo de Deus, que receberam o Espírito do Senhor. Moisés foi um desses homens, o profeta Samuel, o próprio rei Davi, o Espírito Santo estava sobre eles. E assim vários outros profetas do Velho Testamento que receberam o Espírito Santo de Deus foram reconhecidos tanto pelos homens como por Deus, como sendo profetas do Senhor. E esses homens, eles realizaram inúmeros sinais, inúmeros prodígios, inúmeros milagres. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, ele olha para João Batista e a respeito de João Batista, ele diz que João Batista é o maior dos profetas. Isso nos chama atenção porque nós não vemos relatos no texto bíblico falando sobre milagres sendo feitos, sendo realizados por João Batista. Mas João Batista ele é aquele que prepara o caminho. Ele é o antecessor de Jesus Cristo. E é por isso que ele é considerado pelo próprio Jesus Cristo o maior profeta. João olha para Jesus, João diz assim, olha, esse é o Cordeiro de Deus. João também diz, olha, é esse aquele que eu falei. João diz assim, olha, eu mesmo disse que após mim viria outro e esse era maior do que eu. Esse era o Messias, esse é o resgatador, esse é aquele que vai livrar o povo da condenação eterna. Era comum, e dentro do contexto de Israel, que as pessoas soubessem o significado de um sacrifício, o significado de um cordeiro. Deus havia entregue no Velho Testamento a lei sacrificial, a lei do sacrifício. E no que consistia essa lei do sacrifício? O povo de Israel, eles apresentavam diante de Deus, no templo, na casa do Senhor, um sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados. Nisso consistia a lei do sacrifício. Nós sabemos, e a Bíblia nos diz em vários textos, em vários momentos, que o pecado ele gera morte, o pecado ele traz morte, o salário do pecado é a morte. Então Deus passou milhares de anos ensinando ao seu povo, olha, percebam o que eu estou querendo ensinar para vocês. Quando vocês pecam, vocês oferecem um animal e esse animal morre para que o pecado de vocês seja perdoado. E por que é que o animal estava morrendo? Por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas a própria Bíblia nos diz, na carta aos Hebreus, que o sangue de bodes, de touros, de ovelhas, de pombas, de outros animais, ele não era capaz de expiar os nossos pecados. Porque quem havia pecado não era o animal, éramos nós que havíamos pecado. Era necessário que a justiça de Deus fosse feita sobre cada um de nós em decorrência do nosso pecado. E a pena prevista pelos pecados, a punição prevista para os pecados era a morte. E não só a morte física, não só a morte desse corpo, não só esse templo terreno, mas também a morte espiritual, que faz com que aqueles que estejam mortos espiritualmente vivam uma vida afastados de Deus, longe da presença do Senhor, em desobediência a Deus. Além da morte física, além da morte espiritual, a Bíblia ela fala de uma outra morte. A Bíblia chama de segunda morte. Essa segunda morte que a Bíblia descreve é a condenação eterna, é o afastamento definitivo do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas.
Então, quando João diz naquele contexto e naquele tempo, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo, olha, esse é o verdadeiro Cordeiro. Aqueles cordeiros que vocês sacrificam, que vocês sacrificavam no templo, aquele cordeiro ele é só uma figura, ele é só uma ilustração daquilo que haveria de vir. Deus só estava querendo ensinar para vocês que o pecado gera morte, que vocês ofereciam aquele sacrifício somente porque vocês pecavam, porque vocês desobedeciam às leis do Senhor. Deus estava comunicando, Deus estava transmitindo numa linguagem humana as verdades espirituais. E Deus faz isso constantemente nas Escrituras e também em revelações pessoais que Deus entrega para que sejam para cada um de nós. Muitas vezes o que Deus requer de uma pessoa não necessariamente Ele quer de outra. A Bíblia ela traz para nós, a palavra do Senhor, ela traz para nós uma revelação geral daquilo que Deus quer de nós. Mas para alguns de nós, Deus vai requerer pontos específicos da nossa vida, para que nós abramos mão daquilo, para que nós possamos deixar aquilo de lado, porque aquilo nos afasta de Deus. O que me afasta de Deus não necessariamente é aquilo que te afasta de Deus. Se algo tem te afastado do Senhor, se alguma prática, se algo que você tem dedicado muito do seu tempo, até mesmo um relacionamento, se isso tem te afastado do Senhor, talvez Deus ele traga isso ao seu coração nesse dia e Deus peça para que você entregue aquilo no altar dele, para que nada impeça a sua comunhão com Deus. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as pessoas que estavam ao redor, elas entenderam, e nos dias de hoje nós também precisamos entender que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, ele é o sacrifício perfeito que vem ao mundo para que o pecado seja retirado, para que a justiça de Deus. Por que Deus precisava fazer justiça? E quando nós paramos para pensar em Deus, nós sabemos que Deus ele é um Deus perfeito em todo o seu ser. Ele é um Deus justo, ele é um Deus de amor, ele é um Deus fiel, ele é um Deus digno, ele é um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, e ele será o mesmo Deus para sempre. E esse Deus perfeito, ele nos traz uma lei que também é perfeita. Mas o apóstolo Paulo nos diz que a lei de Deus ela foi incapaz, embora ela seja perfeita, embora não haja nenhum problema com ela, mas ela foi incapaz de nos levar até Deus, porque o pecado trouxe sobre nós morte espiritual, e estando mortos espiritualmente, nós não somos capazes de obedecer à lei de Deus. As únicas duas pessoas que já viveram em toda a história da humanidade que eram capazes de obedecer à lei do Senhor eram Adão e Eva antes da queda, antes de pecarem contra o Senhor. Quando eles são criados, eles estão vivos espiritualmente e, portanto, eles são capazes de obedecer e agradar ao Senhor. Mas quando eles pecam, quando eles desobedecem a Deus, eles morrem espiritualmente e essa morte espiritual, ela se arrasta por toda a descendência de Adão e Eva e ela chega até nós nos dias de hoje. Deus enviou Jesus Cristo à Terra em forma de carne, em semelhança de carne, porque somente Jesus era capaz de cumprir totalmente a lei de Deus. Jesus Cristo, ele abre os braços na cruz, ele morre no nosso lugar, ele recebe sobre ele a justiça, a punição, o castigo que era nosso. A Bíblia nos diz no livro de Isaías, no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus faz justiça sobre o próprio Jesus Cristo, para que nós não fôssemos punidos pelos nossos pecados. Além disso, Jesus ele vive uma vida santa, uma vida perfeita. Ele cumpre e obedece toda a lei de Deus. E hoje Jesus, ele pega esses méritos, essa justiça perfeita, essa vida justa que ele viveu, e ele entrega a cada um de nós, para que no último dia, no dia do juízo final, nós possamos entregar a Deus para sermos aceitos por Deus, para entrarmos no céu. Nós não vamos entregar as nossas próprias obras, mas nós vamos apresentar a Deus as obras de Cristo, os méritos de Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez e que ele entrega a cada um de nós, nos justificando diante do Deus Santo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nisso nós precisamos descansar, nisto nós precisamos crer. Reconhecer que ele é o nosso Salvador, ele nos livra do inferno, da condenação eterna, e ele também nos dá a chave que abre as portas do céu. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo faça morada em sua vida, em seu coração.